em geral, tá? Mas, obviamente, Tá. o tema... Mais ou menos o que? 1 hora? No máximo 1 hora, tá? Que aí a Célia lá no fim ali já vai se preparando. Nós já estamos ao vivo. Sempre tem um delay dessa plataforma do StreamYard pro Facebook, leva em torno de 25 segundos para entrar. Depois, quando for retransmitir, quando a pessoa ver de novo, vai ver essa conversa minha aqui também, mas é por aí, entendeu? Sempre tem um delay. Então, nós estamos entrando aqui com mais uma live da Rede Liberdade, todos os sábados aqui um bom bate-papo sobre conjuntura, né? Para além disso, durante a semana a gente tem um Boteco da Liberdade, né? Tem vários programas já, e hoje a gente está trazendo aqui a Vanessa Graziotin. Não precisa muita apresentação, mas tem umas novidades aí, porque a gente sabe, ela foi deputada, foi senadora, foi parará, mas eu não sabia nem que ela era formada em farmácia. E aí dá para falar muito sobre esse tema, laboratórios, Covid, vacina, etc. Todas essas coisas vai dar para falar com ela, mas obviamente nós não vamos falar só sobre isso, nós vamos falar sobre a conjuntura nacional. Inclusive na apresentação aqui da live, tinha lá aquela coisa do papel que a Vanessa teve na época do golpe, da derrubada da Dilma, né? Então, tudo isso a gente vai conversar aqui, mas a gente não pode deixar de, na abertura, na largada, assim, falar dessa tragédia que o país está vivendo, 325 mil mortos, nós vamos para 400 mil mortos. O Miguel Nicoleles, né? Grande cientista, inclusive já ladeado por outros cientistas do Brasil inteiro, pelo pessoal da Fiocruz, etc., dizendo que se continuar como está, nós vamos chegar a 500 mil mortos no país. Isso é uma tragédia incomensurável. O Brasil está vivendo um genocídio e tem gente que fala, não, mas não fala em genocídio porque o povo não entende, não sei o que. Se não entende agora, mas vai ter que entender em um momento da história. O Hitler e o Mussolini cometeram um genocídio dos seus povos. Levou certo tempo, Renata Abdala, boa tarde, Rê. Levou certo tempo para os alemães se darem conta do que estava acontecendo e muitos só se deram conta depois da tragédia já acontecida. Nós estamos vivendo uma tragédia parecida e a gente está aqui para falar com a Vanessa Graziotin, ex-senadora, ex-deputada, grande militante do Partido Comunista do Brasil, da esquerda brasileira, que teve também um papel fundamental lá na época do golpe contra a Dilma, segurou a onda lá contra aquele bando de salafrário, que agora está começando a achar que fizeram meio mal, mas não fizeram tão mal assim, estão metendo a mão na grana lá com emendas parlamentares e tal, fazendo uma média com o Bolsonaro. Vanessa Graziotin, boa tarde. Tá sem microfone. Aí. Tudo bem, gente? Primeiro quero agradecer o convite, dizer da alegria e dizer que eu estou um pouco atrapalhada aqui, porque no meu estado, são sempre 1 hora de diferença. Eu tive que sair do Amazonas, vir aqui com a minha mãe, passar uns dias com ela, mas mesmo assim fico atrapalhada na questão do horário. Mas, olha, muito obrigada pelo convite. Quero dizer que, apesar dos nossos corações partidos, não é? Porque, lamentavelmente, a gente vive, eu acho que, o pior momento do nosso país, porque uma mistura de crise política com crise econômica, social e com um nível de mortalidade assim com o qual nós nunca convivemos, né? Por conta não só da pandemia, mas por conta de um presidente genocida que está no poder, né? Mas eu dizia ontem e digo hoje para vocês, a gente fazer esse tipo de conversa, partilhar essas conversas publicamente, é sempre muito importante, porque é uma forma de acender a esperança, não apenas entre aqueles que nos acompanham, mas em nós mesmos, né? Então, isso é muito importante. Que a gente passou um mês de janeiro, assim, eu acho que foi o pior mês de janeiro de nossas vidas no estado do Amazonas, mas que as coisas ainda não passaram, não acabou. O Brasil se aproxima das 4 mil mortes diárias e o presidente continua a zombar de todas e de todos nós, não é?
Mas, olha, muito obrigada pelo convite e dizer que eu sempre, dessas conversas, eu saio muito mais forte do que entro, né? E espero que com aquelas pessoas que nos acompanhem também seja assim. Vanessa, tu como... Eu já vou entrando aqui no tema. Tu és da área da farmácia. Aliás, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma companheira do PC. Eu sou do PT, mas tem uma companheira do PC. A Jussara. É, que é da área da enfermagem também, né? A Jussara é farmacêutica, como É eu. farmacêutica também, então, olha aí, ó. Então tem uma larga experiência nessa área. Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, no tema da farmácia, no tema farmácia, laboratórios, etc., aqui tinha um laboratório que chamava Lafergues. E Isso. agora, nos últimos dias, o pessoal tem perguntado, imagina se nós tivéssemos um Lafergues ainda, porque em São Paulo tem o Butantan, no Rio de Janeiro tem a Fiocruz, que é federal, mas enfim, é fundamental ter essas áreas onde se desenvolve a pesquisa na área da saúde e, ao mesmo tempo, se desenvolve os instrumentos desenvolve e produz os instrumentos que se tornam, então, mais baratos para o povo poder comprar ou, inclusive, o Estado poder distribuir de graça. Tudo isso está sendo, de 2016 para cá, está sendo desconstituída. A própria Fiocruz, né, perdeu muitos recursos. O Butantan, inclusive, o Dória, que agora está se vangloriando lá, queria vender. Vanessa, nesses tempos difíceis, para nós, que achamos que o Estado tem um papel importante a cumprir, o que temos a fazer nesse momento? Então, Luiz, deixa eu lhe dizer, eu me formei em farmácia, sempre quis seguir uma carreira voltada para o medicamento. Você sabe que no Brasil o curso de farmácia ele está acoplado à farmácia bioquímica, alimentos, mas principalmente à farmácia bioquímica. Eu lembro que na minha turma, primeiro eu entrei muito nova na universidade, eu custei muito a criar raízes no meu curso, né? Tanto que eu comecei no movimento estudantil, dos estudantes de farmácia e tudo mais. E aí foi que eu percebi o quanto é necessária essa profissão, não é? Quanto esse setor é importante para qualquer país do mundo, para a manutenção da nossa soberania, para o nosso desenvolvimento. E me apaixonei. Então, eu sempre tive o desejo de trabalhar na área do medicamento em si. Só que a vida me levou para outro caminho, viu, Luiz? A vida acabou me levando para outro caminho, porque eu, muito cedo, muito jovem ainda, fui para o parlamento, fui eleita vereadora na cidade de Manaus, de tal sorte que eu parei uma hora e pensei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Então, eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu não sou daquelas que acho que você tem como ser empresário e um parlamentar ao mesmo tempo. Ou você é um empresário e cuida dos seus negócios, ou então você usa o parlamento para se dar bem como empresário. Né? Eu falei, não, então, peraí, vou dar um tempo e minha passagem, logo depois que eu passar pelo parlamento, eu volto a atuar na minha área, que eu repito aqui, eu sou apaixonada pelo seu caráter estratégico, né? E por isso mesmo que eles sempre procuraram tirar o foco dessa área de medicamentos. Você pode ver, no Brasil, os profissionais não se formam pensando, a grande maioria, nem na minha época, tampouco agora, pensam em ter laboratório de análises e tudo mais, né? Então, não é essa área de pesquisa, de desenvolvimento, aquela que mais toca o profissional. Só que esse tempo que eu dei, foram 30 anos, viu, Luiz? Então, eu fiquei no parlamento direto durante 30 anos. 10 anos como vereadora em Manaus e depois fui eleita deputada federal. E foi exatamente quando eu cheguei na Câmara Federal, no ano que eu cheguei, eu me deparei com a possibilidade da criação de uma CPI de medicamentos. Eu falei, pronto, é aqui que eu vou. Aqui que eu me encaixo. Exatamente, é aqui que eu vou, porque eu me lembro que eu era a única farmacêutica à época, não é? E tinha a Jandira, que já era deputada federal, com mais experiência do que eu, já estava no seu segundo ou terceiro mandato, nem me lembro, mas eu disse não, fui lá na bancada e disse não, eu sou a única farmacêutica que tem a Câmara dos Deputados, eu quero muito representar o partido nessa CPI e fui. Então, eu pude acompanhar muito de perto alguns fatos importantes em relação à política de medicamentos do Brasil.
né? Primeiro, entender que isso que você diz, Luiz, é que o Brasil vive um retrocesso a partir de 2016. Nós vivemos um retrocesso lá atrás e nós conseguimos, de certa forma, estancar um retrocesso maior. Foi um momento em que foi privatizado, eu acho, o laboratório do Rio Grande do Sul, em que alguns outros laboratórios do Brasil, públicos, não conseguiram se manter. Por quê? Porque, na época, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. Eu estou falando aqui de 1999 e 2000, basicamente. Não é? Na época, o presidente do Brasil era o Fernando Henrique Cardoso, que estava no auge da aplicação da política neoliberal. E eles queriam privatizar todos os laboratórios públicos. E aí foi que tiveram a ideia. Olha só, quem foi o presidente da CPI? O falecido deputado Marquesan, que foi presidente da Câmara dos Deputados, seu conterrâneo aí do Rio Grande do Sul. Quem foi o relator da CPI? Ney Lopes, que tinha acabado de ser o relator da lei das patentes, que foi um crime que fizeram contra o Brasil nessa área de medicamentos. Olha a Índia onde está, porque a Índia não aprovou a sua lei de patentes com a agilidade que o Brasil aprovou. Foi um erro, porque nós devíamos ter desenvolvido mais o setor para depois ter aprovado, talvez, né, a lei de patentes. Não, mas empurrou goela abaixo. Então, eles criaram aquela CPI com um objetivo muito claro de favorecer essa política neoliberal dentro da área de saúde, ou seja, tirar a participação do Estado de toda e qualquer segmento de produção e desenvolvimento de medicamentos. Esse era o objetivo. Mas nós éramos 3 da oposição só na CPI. Eu me lembro bem, era um deputado, agora me fugiu o nome, era um deputado do PSB do Ceará, era eu do PCdoB e o deputado Quinalha, né, que é médico, deputado do Partido dos Trabalhadores. Exatamente, exatamente, do Partido dos Trabalhadores. Depois a gente fez uma reviravolta daquela CPI, sabe? Nós fizemos uma reviravolta. Uma CPI que era para tratar de preços e tal, a gente conseguiu fazer uma reviravolta. Primeiro, nós conseguimos colocar, impor o debate sobre o papel dos laboratórios públicos. Eu não quero dizer, que ninguém me confunda, que é o papel do Estado a produção de todos os medicamentos, não. Mas o Estado tem que estar na produção, até para poder regular, até para poder encaminhar o desenvolvimento de novos fármacos, novos princípios ativos. Que, se a gente for olhar, da onde que vem a produção da pesquisa? Não vem do setor privado, não, vem do setor público. Grande parte dela vem do setor das universidades público. E dos próprios institutos, exatamente, como Fiocruz, como perfeitamente. Depois, quando já está a pesquisa básica, depois que já está em estágio avançado, aí sim, aí uma marca, um laboratório particular compra, não é, aqueles direitos e faz desenvolver a molécula, o princípio ativo, e aí ganha horrores com royalties e tudo mais, não é? Então, a gente conseguiu colocar no centro da roda o debate sobre os laboratórios públicos de medicamentos. E, mais do que isso, conseguimos acelerar a aplicação da lei dos genéricos, que também que era algo que estava demorando muito no Brasil. O que é a lei dos genéricos? Você poder produzir medicamento igual medicamento de marca, mas, ou seja, você dividir a produção entre vários laboratórios e assim praticar um preço mais em conta, não é? Então, eu acho que nós salvamos ali o Butantan, não tenho dúvida nenhuma, nós salvamos ali a Fiocruz, eu não tenho dúvida nenhuma, e tiveram parte importante no debate, a Federação Nacional dos Farmacêuticos, o Conselho Nacional de Farmácia, o próprio Conselho de Medicina, as universidades, a academia. Eu lembro que o doutor Bermudes, que é da Fiocruz, ele era presidente da UFOB, naquela época tinha a UFOB, que era a Associação Nacional, ele era o presidente dos laboratórios públicos, né, dos laboratórios públicos do Brasil. E tinha a LANAC, que era a Associação dos Laboratórios Nacionais, ou seja, fizemos assim uma grande aliança entre os laboratórios nacionais, os laboratórios públicos, o Sistema Único de Saúde, o SUS, e a gente conseguiu salvar ali os laboratórios, que é isso que você diz. E não fosse a pandemia, né, o Butantan estaria sendo privatizado, como a própria Fiocruz. Esse é o objetivo, aliás, não só os laboratórios. O SUS
estaria sendo privatizado. O que é que dizia o presidente da Câmara? Ah, mudei de ideia. Eu mudei de ideia porque agora a gente vive uma pandemia e a gente está vendo que é o setor público que salva. Aí eu pergunto, e quando a gente vê, e a gente vai precisar viver um grande apagão no Brasil, um grande apagão para entender que o setor elétrico também é fundamental, a participação do Estado, eu não digo 100%, mas é fundamental. Olha, não sabe disso quem não conhece o Brasil, porque quando você fala em privatizar a água, a energia, você fala em privatizar os grandes centros, porque eu lhe pergunto, quem vai querer comprar empresas que atuam lá que atuam na minha região amazônica e no interior do interior do interior? Ninguém. Aliás, pega o exemplo do Amapá, né? Pega o exemplo do Amapá. Aquela tragédia que foi Amapá. Os caras pegaram toda a estrutura, compraram por uma merreca. Aliás, falar em merreca, Vanessa, tu sabes que agora, essa semana, terça-feira, o Eduardo Leite, do PSDB, vendeu a CE, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, por R$100 mil. 100 mil. 100 mil não paga nem os transformadores e postos que tem aqui na minha rua. Que foi vendida, do meu estado, do Amazonas, foi vendida, sabe por quanto? 50 mil. E eu vou lhe dizer o seguinte, eu tenho conversado com muita gente da área. A empresa que, entre aspas, comprou, ou seja, que está mamando naquilo, porque tem muito subsídio público, a hora em que o Estado deixar de injetar, porque vai chegar o momento que o Estado vai deixar de injetar recursos, claro, eles vão embora, eles vão devolver, o exemplo dos aeroportos. Que foi o que aconteceu no Amapá. Exatamente, os aeroportos. Estourou lá um transformador, quem teve que ir lá colocar o transformador, quem foi? O público. Os aeroportos. Por que não privatizar ainda o aeroporto de Manaus? O aeroporto de Manaus é um dos mais lucrativos do Brasil, porque ele tem uma das maiores, pelo menos antes da pandemia tinha, movimentação de carga maior, sem dúvida nenhuma, é São Paulo, Guarulhos, né? Depois vem Campinas, enfim, vem o Centro-Sul, mas Manaus é um dos maiores, eu acho que o segundo ou o terceiro maior em passageiros era na época, né? Ou em cargas. Agora, por que não privatizaram? Porque na época que eu estava no parlamento, nós vinculava muito, assim, olha, vocês querem conceder a iniciativa privada ao nosso aeroporto? Faz, mas conceda junto, no mesmo pacote, todos os aeroportos do interior. Aí eles ficavam sem jeito, eu não sei agora como é que vai ser, porque a bancada diz amém a tudo que o Bolsonaro faz, amém a tudo que o Bolsonaro faz, é uma tristeza. O governador do meu estado é incapaz de assinar uma carta dos governadores fazendo um pleito para o presidente da República, tamanha a subserviência dele. Não é? Então, é isso, né, que em todos os setores estratégicos, na área dos medicamentos, não é diferente. Então, se nós temos hoje... E aí vieram os governos de Lula e de Dilma, e a gente conseguiu, a partir deles, um fortalecimento desses laboratórios, um fortalecimento importante da Fiocruz, do Laboratório Manguinhos, né, e de tantos outros que nós temos ainda no Brasil, não é? Mas, lamentavelmente, o que a gente estava vendo agora era exatamente um retrocesso. Era a tentativa, para começar, de São Paulo, com o Butantan, e na Fiocruz seria a mesma coisa de vender. Né? Vai demorar mais um tempo, porque eles não vão ter coragem, pelo menos por enquanto, de falar em privatizar esses laboratórios que são tão importantes. Mas logo que a poeira baixar, eles voltam a falar nisso. Eles voltam a falar porque o objetivo deles, a gente sabe qual é. O Bolsonaro, aliás, não é só o Bolsonaro chegou ao poder, a gente viveu um golpe em 2016, cujo objetivo maior era esse. O objetivo maior era esse, voltar a colocar o Brasil disponível para a política dos grandes capitalistas, do setor financeiro, voltar a aplicar o projeto neoliberal. Né? Então, é muito triste, e eu só digo que a nossa situação do Brasil não está pior graças à existência desses laboratórios, a iniciativa deles, que foi boicotada a todo instante pelo Bolsonaro. Quem não lembra? Mesmo aquele general, quando ia lá do meu estado, aquele general também é do Amazonas, a família dele, quando era ministro da Saúde, engraçado, disse que ele era ministro da Saúde, eu também acho que não tem que ser obrigatoriamente médico, farmacêutico, odontólogo, não precisa ser obrigatoriamente da área da saúde. E a desculpa que deram para ele era que ele era um bom gestor e muito especializado em logística, mas deixaram as pessoas morrerem em Manaus sem oxigênio, no interior do Amazonas, sem oxigênio, né?
Ou seja, então, ainda na época dele, daquele ministro, ele tentou, veja bem, com todas as limitações dele, ele chegou a assinar um acordo, né, envolvendo compra de vacinas chinesas, envolvendo uma série de coisas, e o Bolsonaro foi lá e mandou parar tudo. Mandou parar Exatamente. tudo. Mandou parar, disse, não, aqui quem manda sou eu. Aí deram uma entrevista, um dizendo que quem manda era o presidente e que a ele cabia apenas obedecer. Então, não é pior a nossa situação por conta da resistência popular, que apesar de não poder ir para as ruas, está sendo muito importante. Mas Por ela se conta da expressa muito resistência. nas próprias redes também, né? O povo não está mais saindo na rua, mas tu vê muita coisa nas redes. Por conta da resistência dos governadores e por conta da própria atitude dos pesquisadores, dos imunologistas, infectologistas, dos farmacêuticos, pesquisadores todos que atuam nesses laboratórios, né? Que, mesmo com a oposição de Bolsonaro, agiram ainda ano passado para que a gente pudesse produzir o pouco de vacina que nós estamos produzindo hoje. Falar não só em vacina. Primeiro que eu queria me desculpar o pessoal que está assistindo pela imagem, tá? Porque eu estou com o sol aqui do lado. Foi o único lugar da casa que eu encontrei hoje onde tinha uma internet razoável, porque às vezes a internet aqui em Porto Alegre dá umas piradas. Então, por isso que está esse reflexo aqui. Antes da vacina, durante a Covid, tem o tema também, esse tema trágico do kit Covid, defendido aí pelo presidente, que é o tal do tratamento precoce, que aqui no Rio Grande do Sul está sendo muito trágico, já matou gente aqui. Teve uma médica aí que, inclusive, foi testar o tal do como chama aí, Cloroquina? Hidrocloroquina Hidroxicloroquina no respirador das pessoas. Matou 3 pessoas e, quem sabe, até mais pessoas, né? E deve estar acontecendo isso no resto do Brasil. Aí a Vera Mânica, que é uma das pessoas que está junto conosco aqui, está perguntando aqui, Vanessa, quais os interesses políticos e econômicos envolvidos na divulgação e produção do tratamento precoce do Covid-19, comprovadamente não eficaz? Olha, eu não estou mais na linha de frente dessa análise sobre a questão da produção da saúde, né? Então, eu poderia aqui falar uma bobagem se eu dissesse que o interesse é da empresa A ou B, mas, obviamente, deva ter algum tipo de interesse, sim, empresarial e comercial. Agora, junto com esse provável algum interesse comercial, o que tem é muita desinformação. O que tem é muita tentativa de boicotar iniciativas que vêm de outros países, como da China, como por conta da vacina, né, da Coronavac, iniciativas da própria Rússia, portanto, por conta da Sputnik. Né? Então, eu acho que isso é mais grave. Dizer, olha, não precisa da vacina, nós não precisamos porque nós temos o tratamento precoce. E eu vou lhe dizer o seguinte... Mas isso não tem a ver, eu acho que tem a ver, Vanessa, com o tema dos laboratórios. Alguém não, está isso que eu estou ganhando dizendo, dinheiro com esse além negócio. do tema, mas veja bem, além do interesse produtivo e econômico de alguns laboratórios, sem dúvida nenhuma tem, não é? Tem, além disso, tem um interesse maior que é boicotar países, boicotar a China através da... Ou seja, certeza. muito mais do que apostar na eficácia do medicamento, é você desacreditar nas outras formas de tratamento, na vacina principalmente. E aí entra a questão do negacionismo, não tenha dúvida. E eu vou lhe dizer o seguinte, você falou da médica. Lamentavelmente, o número de profissionais... Tem um cachorrinho aí. Tem um cachorrinho aqui, é pequenininho, legal. Mas é barulhento. Aqui tem uma cachorrinha e tem uma gatinha também. Ela não passou ainda, daqui a pouco vai passar. E tem gatinho, tem 2 aqui. Então, além dessa questão, tem essa questão do negacionismo. O negacionismo vinculado a esse ódio, a esse sistema, a essa conexão internacional, e que não é uma conexão que funciona, eu falo aqui nos organismos multilaterais, e que não é uma conexão socialista, é uma conexão em cima dos interesses do próprio capital, mas o Bolsonaro ele é tão rude, ele é tão atrasado, ele é tão assim, ele é tão ditador, ele é tão
assim, eu não sei, não tem nem palavra, ele é tão genocida que ele acha que tudo é trama comunista, né? Então, é mais para evitar aquilo. E eu digo o seguinte, lamentavelmente, ainda tem um contingente de profissionais da área de saúde que cai nessa. Porque não é só essa médica daí. Você veja, a secretária secretária, eu acho que é de Educação do Ministério da Saúde, logo que Manaus começou a viver aquele drama, ela foi para o Amazonas. Tu acredita que ela corria as unidades tentando pressionar o uso Que loucura. do kit básico, né? Desse kit básico, forçando, né? Dizendo desse tratamento precoce. Aí parece que as unidades não levavam muito a sério, fizeram por escrito, está lá aprovado, está lá no inquérito. Está no inquérito que o ministro responde, está lá no inquérito. Minha filha da área da saúde, minha filha diz, é uma coisa impressionante como tem gente que do nada fica receitando isso, está errado, ela dizendo, olha a quantidade de efeitos adversos, né, que provoca na saúde da pessoa, levando até a morte, é algo assim. Mas, lamentavelmente, esse é o Bolsonaro. É o que nós temos no Brasil. Né? Por isso que a gente diz que o melhor tratamento para o Brasil, o melhor tratamento é a tirada do Bolsonaro da presidência da República, porque só assim a gente vai conseguir dar um jeito. Né? Porque eu digo, tudo o pouco que nós temos hoje é apesar dele, e não por conta dele. Está aqui há 2 dias, eu acho que dia 31, último dia do mês passado, hoje dia 3, né? O ministro, pela primeira vez, se reuniu aquele tal do Comitê de Enfrentamento da Covid, que criaram, que não colocaram os governadores, eles disseram, não, é um comitê só para orientar a presidência da República. Aí reuniu lá os membros do comitê, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro, presidente da República, e aí se separaram depois. Foi, por um lado, os presidentes das casas legislativas, com o ministro da Saúde, e, por outro, foi o Bolsonaro. Ministro da Saúde, os presidentes do Legislativo dizendo que tem que usar máscara, manter distanciamento, do esforço para adquirir mais vacina, e, por outro lado, ali, vizinho, Bolsonaro dizendo não volte para trabalhar, porque pior do que o vírus é morrer de fome, como se uma coisa não tivesse ligada à outra, como se não fosse o vírus que levasse a fome e a crise econômica ainda maior, não é? E dizendo que o Brasil estava muito bem na vacinação, estava muito bem. Gente, ele ainda, além de ser esse genocida que ele trata o povo brasileiro como se o povo brasileiro fosse assim, meio tati-bitati, sabe? Que o povo brasileiro não reconhecesse a nossa situação de desespero, porque é uma situação desesperadora, né? Mas, aparentemente, o povo parece que está começando a abrir os olhos, porque pela primeira vez, nesses 2 anos de governo Bolsonaro, 2 anos e pouco de governo Bolsonaro, aquela curva dele ali nas pesquisas começa a cair, ele teve a menor aprovação dele agora nas últimas pesquisas, 22%, 25%, ele nunca baixava de 30%. Parece que o povo começa a enxergar um pouco mais. Agora, quando a gente vai olhar que povo enxerga isso, ainda são os setores médios da sociedade, porque ele ainda tem muito respaldo exatamente entre os pobres, exatamente entre aqueles que são os mais prejudicados. O que tu acha o que tu acha que é isso? Isso tem muito a ver com essa coisa da guerra da informação? Tem sim. Quando a gente foi se dar conta, já estava bastante o processo adiantado, né? Mas hoje nós já temos claro, temos que descobrir a forma de mostrar isso para a maioria das pessoas, mas nós temos absolutamente claro, todos aqueles que têm acesso de fato às informações, aos dados, aos livros que são publicados, aos papers que são escritos no mundo inteiro, que o mundo vive um processo de transformação profunda, inclusive nas comunicações, né? Não apenas na tecnologia produtiva e tudo mais, mas nas comunicações. E nós fomos envolvidos, o Brasil foi envolvido, como todos os países do nosso continente, num processo golpista que tinha um objetivo muito tal qual aconteceu na década de 60. Né? Você lembra, na década de 60 era intervenção militar em tudo que é país. Agora não foi intervenção militar, agora foi uma intervenção midiática através dessas redes, desses canais aqui que nós temos, e a gente não se deu muito conta disso. Né? Então, eles começaram a espalhar, criaram o que foi a Lava Jato. Criaram a Lava Jato para quê? Não é para combater a corrupção. O valor que eles dizem, 4 bilhões,
que eles arrecadaram, que eles recuperaram, é infinitamente menor do que o valor que o Brasil perdeu com as empresas que eles faliram. Eu nunca vi perseguir empresa no combate à corrupção, tem que perseguir o dono da empresa e não a empresa, mas eles perseguiram a empresa, eles faliram a empresa. Eles foram lá nos Estados Unidos, entregaram informações de forma ilegal para que os Estados Unidos fizessem um acordo, e foi na época já do Michel Temer, para mandar para uma multa trilionária da Petrobras, que foi paga lá nos Estados Unidos. E que aliás, depois foi paga por acordo, não deixar, por acordo, nem ir até o fim. E que depois voltou parte dela em dinheiro para tal fundação que eles queriam criar para eles, entendeu? Hoje, dois retornos de dinheiro, um de 2,7 bilhões e outro de 6,3 bilhões. Exato, exatamente. Aquelas informações, e aí a Manuela teve assim, um papel muito importante, porque ela foi muito madura. Quando aquele hacker entrou em contato com ela, olha, tem muitas informações, ela foi muito madura, ela foi muito equilibrada naquela hora para dar a destinação correta àquelas informações, não é? E a partir dali, daquelas divulgações, nós estamos chegando já à situação do Supremo anular todos os processos contra o presidente Lula. Por quê? Porque aquelas revelações deixam claro que a Lava Jato era uma armação. Então, para começar, eles instrumentalizaram, né, sob todos os pontos de vista, a informação das pessoas, a Lava Jato, que não criminalizou a política, mas criminalizou a esquerda, faliu empresas brasileiras que atuavam no exterior, não é? Tinha que ir para cima, repito, ninguém é contra a corrupção, pelo contrário. As leis de combate à corrupção só avançaram no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Mas não, eles não foram para cima das pessoas, pelo contrário. Os maiores beneficiados eram os tais delatores, porque pagavam multa e estão vivendo muito bem, obrigado, fumando seus charutos, tomando seu uísque importado, 20 anos, não sei quantos anos, não é? Então, aqueles vinhos caríssimos, né? Esses foram beneficiados. Agora, as empresas, os empregos que eram do povo, isso se ferrou, né? Então, eles fizeram todo esse processo, e a fake news sempre fez parte disso. Né? Eu mesma fui uma vítima disso, porque as eleições de 2018 hoje está muito claro. Claro, foi divulgado já. Eles disseram assim: olha, a gente não quer que ganhe esse, aquele outro. Aí citava a Requião, citava a Lindbergh, a Dilma, Vanessa, várias pessoas que eles não queriam e trabalharam, inclusive, com georreferência, pagando propagandas para queimar a imagem de quem no parlamento não defendia os interesses deles e os interesses do mercado. Está claro escrito lá, não é? Então, sem dúvida nenhuma, essa fake news ela tem muita força ainda hoje. E por isso o Bolsonaro mantém a resiliência que mantém. Olha, há uma parcela da população brasileira que pensa igualzinho o Bolsonaro, que é igual. Mas eu acho que essa parcela não chega a 10%. Essa é um pouco a minha percepção, não chega a 10%. Mas existe uma outra parcela, que é aquela que frequenta as igrejas evangélicas, e olha, nada contra a igreja evangélica, pelo contrário. Se hoje no Brasil a gente tem liberdade de culto religioso, deve-se a quem? Ao nosso partido PCdoB, que foi quem apresentou a emenda constitucional. Aliás, deixa eu te dizer, tem um artigo maravilhoso do governador Dino, acho que saiu em setembro, outubro, na página do PCdoB, vou republicar no meu blog agora, hoje, aliás. Por quê? Porque ele fala dessa relação da esquerda com a religião. Não é o neoliberalismo e nem o liberalismo que expressam o sentimento solidário da religião. Mesmo aquelas religiões mais evangélicas, as do pentecostalismo, daquela turma da teologia da prosperidade, porque mesmo a teologia da prosperidade requer o quê? Requer comunitarismo, requer solidariedade, apoio entre os iguais, nesse caso. E isso é coisa do socialismo, isso não é coisa do capitalismo, isso não é coisa do individualismo que se esgarçou agora com o negócio das redes sociais e tal. Não, isso não é cristão. Isso é contra o cristianismo. Então, a esquerda, o comunismo, tem muito a ver com a igreja. Não é só que a igreja católica, não. Só que precisa cair a ficha dessa turma, né? Que a solidariedade é construída do lado de cá. Aliás, quem constrói quando chega no Estado, quem constrói as políticas de Estado que são solidárias, como Bolsa Família, como outros programas,
são os governos de esquerda e não os deles, né? Então, aí veja bem, a gente falava aqui das igrejas, não por conta das igrejas, que eu acho que é isso. Você tem o seu individualismo e dentro da sua fé, você segue o caminho que você achar melhor para você, não é? Então, dentro do partido, cada pessoa, se é católica, se é evangélica, pentecostal. Aliás, o nosso vereador lá é evangélico, o nosso vereador, a Olha gente aí. tem um vereador em Manaus, ele é evangélico. Ele é ele é batista, não, ele é de uma religião assim bastante e já está no seu, já foi reeleito, enfim. Nós não colocamos assim, nós não censuramos e também não queremos saber, cada um tem a sua, porque não dá para a gente misturar política com religião. Exatamente. Essa que é a grande questão, entendeu? Não dá para misturar. Então, quando eu me refiro a essas pessoas, é porque tem uns tais de pastores, não é? Que dizem isso todo tempo. Veja bem, pastor. Eu até vi um dia desse que um desses pastores, que na época, logo que começou a pandemia no passado, estava vendendo assim, umas sementinhas, né, de feijão, sei lá, sementinha. Aí um dia desse eu vi ele peitando, não sei quem, um político que tinha criticado e que nem citou o nome dele nem nada, apenas citou as sementinhas. Aí ele fez uma gravação dizendo: eu quero, ficam falando mal de mim, porque eu nunca vendi semente, mas ninguém citou o nome dele, então ele próprio vestiu a carapuça. Mas ele fez Serviu o isso. chapéu. Botou o chapéu, né? Serviu o chapéu, exatamente. Então, aí essas pessoas ficam dizendo isso, gente, não tem. O coronavírus é um vírus, não há cura para vírus nenhum no mundo, não há cura, a ciência não avançou ainda, o que nós temos são medicamentos que curam, que combatem bactérias, infecções bacterianas, viróticas não, então você tem que tratar do seu sistema imunológico para que ele enfrente aquele vírus, entendeu? E tem vacina, isso sim, que você previne, porque você simula, não é? Dentro do organismo humano, você simula uma condição que o organismo cria os anticorpos para enfrentar aquele vírus, né? Então, só tem uma forma de você enfrentar o vírus, que é você mantendo o isolamento, mantendo o uso de máscara permanente, porque mostra que isso diminui em 80%, 90% o grau de contágio, o nível de contágio, né? E tomando a vacina. Então, tudo que se diga fora disso está errado. É claro que medicamentos, quando a pessoa adoece, são passados. Agora, medicamentos para garantir um organismo mais saudável, melhores condições para enfrentar aquele vírus, né? Mas não que exista tratamento precoce. Então, eu acho que essa resiliência do Bolsonaro se deve a isso. Aí eu dizia, ele tem, na minha opinião, uns 10, não chega a 10%, que é de gente que pensa igual a ele, ou seja, gente ruim, gente que não se importa com a vida, gente que sabe o que é o capitalismo e defende o capitalismo, gente que quer enriquecer às custas da miséria, do sofrimento da grande maioria. Tem gente assim, tem gente assim. É pouca gente, mas tem. Mas ele tem ainda, eu vi a última pesquisa, aquele poder 360, eu vou me pegar naquela, né, que dá em torno de 1/3 ainda de aprovação para eles, né, para o Bolsonaro. Aí você diz, não, mas de 10 para 30 tem 20. Então, 20 são essas pessoas que ainda precisam ser melhor informadas, que nós Aliás, uma precisamos parte, disputar. Vanessa, é importante dizer, uma parte desse público que está com ele lá, desses 20%, além dos 10 dele, não eram dos tucanos, não eram do Fernando Henrique, eram eleitores do Lula, da Dilma, da esquerda nos seus estados. Isso já Sim, foi comprovado, inclusive, por várias pesquisas. É que a sim, turma se iludiu com fake news, com aquela lorota da corrupção, dizendo que o maior inimigo é a sim. corrupção. Né? Mas isso, com o tempo, também vai caindo a ficha, né? Porque o Vai cara caindo a ficha, vai caindo a ganhava um bom ficha. salário, tinha Ontem eu emprego, li, um não bom sei se salário, você tinha leu um emprego. artigo ontem. Ontem a Folha publicou um artigo maravilhoso. Não, não li. É um artigo que é assim, meia culpa. Ela é uma colunista, eu acho que ela é uma colunista, não sei se ela tem coluna semanal na Folha de São Paulo, mas um artigo assim maravilhoso, né? Falando assim, meia culpa, dizendo que ela própria votou no Bolsonaro e ela achou que
não bastava ela ter se arrependido, ela precisava dizer isso publicamente, porque ela ia se sentir melhor. Escreveu isso e publicou. Está melhorando os jornalistas fazendo isso. Outro dia o Reinaldo Azevedo, agora na quinta, fez uma entrevista com o Lula maravilhosa e fez um meia-culpa também, né? Sim, então isso, eu acho que as pessoas que têm discernimento, que se deixaram levar por essa manipulação da imprensa, que é isso que você diz, e não é só da imprensa, das mídias sociais, as pessoas de bom caráter, quando elas se deparam com isso, elas fazem autocrítica, né? Não precisa fazer autocrítica publicamente, não precisa, como fez aqui, eu achei o artigo Meia Culpa, Beck Corish, publicado ontem. Eu só vou ler um pedacinho, que é um resumo que até a Folha destacou. Diz o seguinte: cena do crime, ela escrevendo. Olhei para os dois lados, dei um dane-se e apertei. Primeiro 1, depois o 7, formando o terrível 17. Em seguida, o tiro derradeiro, a tecla verde de confirma. Pronto, estava consumado o ato político mais estúpido que eu poderia ter cometido na vida. Perdoe-me, porque eu ainda não consegui me perdoar. Gente, é um artigo muito lindo, que ela escreveu. Agora eu digo o seguinte: as pessoas não precisam... dizer, a Renata Abdala acabou de publicar o link. Vou te mandar. Eu vou te mandar para você ler, mando pelo Zap. Então, as pessoas não precisam fazer autocrítica publicamente, mesmo porque elas não têm culpa, elas são vítimas. Não é? Porque a maioria das pessoas não são envolvidas na política como nós somos envolvidas. Então, elas não têm a obrigação, porque não têm a condição e nem a chance de saber exatamente o que estava acontecendo. Você veja, minha bancada do meu estado, nós temos uma bancada de 11 somente, entre senadores e deputados, 8 deputados federais e 3 senadores. Eu me lembro que na época do Lula, da Dilma, quando eles estavam assim, com a popularidade lá em cima, e também porque nunca a gente teve um governo melhor para a nossa Zona Franca de Manaus, nunca. E defender a Zona Franca de Manaus não significa ser contra o interesse do Rio Grande do Sul, nem de São Paulo, nada, elas se complementam. Claro que não. Então, a gente tinha uma bancada quase que 100% de apoio ao governo. Aí, depois das eleições de 17, que a crise econômica começou a bater forte no mundo, e chegando no Brasil de novo, e que foi o PSDB, e eu presenciei ao vivo isso. O candidato derrotado bater na tribuna do Senado e dizer o seguinte: ela não vai governar. E assim eles foram, eles afundaram, a gente podia ter saído daquela crise, mas eles não permitiram, porque o objetivo era tirar a Dilma. Aquilo que eu disse, o objetivo era trazer o Brasil de volta, para o neoliberalismo, né? Então, foi muito, 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 muito difícil aquele momento, né? Eles fizeram de tudo para chegar onde chegaram. Agora, a maioria das pessoas que não estava lá dentro como nós, achavam que era isso, que era Dilma, o PT responsável pelo desemprego, pelo maior esquema de corrupção, por tudo isso. Achavam que eram esses os responsáveis. E aí fizeram isso que diz aqui, que diz essa escritora. Apertaram a tecla e disseram assim: não, esse a gente já conhece, maior corrupto, são ruins, não sei o quê. Então vamos tentar mudar. Quem sabe o Bolsonaro não é bom, mas quem sabe ele tem um bom ministério e consiga mudar. Então, veja, as pessoas, eu tenho certeza, e nós temos esse papel a cumprir. Não adianta dizer: está vendo? Eu não avisei. Está errado isso. Está errado. Nós temos que ganhar essa parcela de gente de bom coração, que achou que estava fazendo bem para o Brasil votando no Bolsonaro, que achou que estava fazendo bem para os pobres. Tem que chamar essas pessoas de volta e acolhê-las. É isso que nós precisamos fazer. Acolhê-las, mostrar a verdade para elas, né? Sem ficar dizendo: está vendo? Quem mandou? Vai lá, penitência, né? Dá 10 chibatadas. Não. Porque é isso que você diz. A gente já tem uma parcela importante. E dentro dessa parcela, a maioria de mulheres, 64% das mulheres rejeitam o Bolsonaro. E por quê? Porque são mais inteligentes que homens? Não, porque são as que mais sofrem com a crise. Verdade. Então, são mais inteligentes também, eu acho. Mais perspicazes, mais fortes, né? São as que mantêm a família, que coordenam a família, sentem na carne ali o dinheiro faltando.
Olha, quase a metade das famílias, quase a metade, em torno de 45% das famílias são mantidas por mulheres sozinhas que estão desempregadas, mas não deixam seus filhos passar fome, elas dão o seu jeito, elas se viram. Então, elas estão vendo. E, olha, o Bolsonaro teve um fato que a gente precisa analisar. Por que o Bolsonaro, logo no começo da pandemia, no passado, ele deu uma queda brusca na aprovação. Depois ele subiu de novo. Por quê? Por conta daquela ajuda emergencial que ele não queria dar. O Congresso aprovou. E agora, o que o povo vai fazer com R$ 150? R$ 150 não dá para nada, gente. Aumentou em 10%, mais de 10% o preço dos medicamentos. Isso é um crime, porque eu, por exemplo, eu tomo 2 medicamentos por dia de uso contínuo. Tenho problema de diabetes, claro, que é tudo controlado, porque eu posso me tratar, né? E para colesterol. E o povo? Ele está acabando, ao mesmo tempo que ele aumenta o preço, ele destrói o programa chamado Farmácia Popular, que foi uma das coisas mais lindas que nós já conseguimos implementar no Brasil, não é? Então, é muito difícil tudo isso que aliás aqui no Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, da farmácia popular, o estado do Rio Grande do Sul era o segundo que proporcionalmente mais farmácias populares tinha, pois já fechou 2/3 das farmácias aqui, aquelas que eram do poder público, porque o governo, o federal, não repassa mais o recurso. Então as prefeituras que tinham farmácia popular tiveram que fechar as farmácias municipais. Não é aquela parceria com a iniciativa privada que distribui alguns remédios. Não, é aquelas farmácias mesmo que distribuem a maior parte dos remédios que o sujeito que não tem grana tem, vai lá, no SUS, na UPA, lá ou na UBS, o médico receita, ele passa dele do lado, tem uma farmácia, retira o remédio. Por metade dessas farmácias não existe mais. Deixa eu aproveitar aqui, Vanessa, saudar a Renata, nossa parceira, a Celi, que está, aliás, nos coordenando aqui tecnicamente, a Lia Baltazar, a Vera Mânica, que eu já falei nela, Liege Rocha, o Enio Barroso está dizendo aqui, agora entendo por que o Bolsonaro ainda não declarou guerra à Venezuela. Ele conhece a logística do nosso exército. Está falando lá do Pazuello. O Adriano, nosso parceiro, já esteve aqui no Rio Grande do Sul, acho que está na Bahia agora, grande Adriano, está perguntando aqui, senadora, se as fake news já alcançaram essa população, significa que já possuem internet. Não deveríamos investir em militância digital? João Delfino, Vanessa, você é muito inteligente, grande política, tem o meu respeito. Olha aí, ó, tem gente elogiando aqui, ó. João Nunes aqui, ex-assessor do vereador Comaceto aqui de Porto Alegre, está junto aqui também, João Delfino, estamos juntos. E aí, Vanessa, não, e o Adriano está perguntando mais uma coisa aqui. E se o Lula te convidar para ser candidato a vice, tu topa? Porque o Lula está se encaminhando para ser nosso candidato a presidente. Não, imagina, isso não venha a acontecer. Quero dizer que eu estou pensando seriamente estou conversando, a gente está conversando muito lá no meu estado, né? Acho que a gente precisa reagir. Eu fiquei fora do parlamento, como eu te falei, depois de 30 anos, mas acho que ainda tem uma grande contribuição a dar. Talvez venha candidata a deputada federal, né, pelo estado do Amazonas, pelo meu estado, que não é o estado onde eu nasci, mas é o estado que me adotou, né, que eu quis como meu estado natal e o estado que me adotou. Então, não à toa que durante todo esse tempo, e eu falo aqui de 30 anos de militância no parlamento, fora o que eu militei no movimento estudantil, no movimento sindical antes, porque é isso, política a gente faz em qualquer lugar, não precisa ser parlamentar, não precisa ser nada, absolutamente nada, para você fazer política, e todos têm o seu papel, e papel muito importante. Eu posso dizer de carteirinha que as coisas só andam no parlamento quando o povo se mobiliza, porque se o povo não se mobilizar, também não anda. Então, é tão importante você ser um dirigente comunitário, um dirigente sindical, um dirigente estudantil, quanto você ser propriamente um parlamentar, não é? E agora acho o seguinte, a questão do Lula. Bom, o que está acontecendo com o Lula nada mais é do que justiça, né? O presidente Lula, ele não foi condenado pelo que fez de errado. Não, gente, não foi isso. Como é que alguém é condenado por receber um apartamento de propina e que nunca foi dono daquele apartamento? Nunca, gente. A prova qual foi uma fotografia. E hoje isso já está desmontado. A gente já sabia antes, né? Porque
o processo do presidente Lula pedindo a suspeição do Moro é de muito antes das revelações daquelas mensagens, né? As mensagens vieram apenas a comprovar o que a gente dizia, o que a defesa do presidente Lula dizia, e que eles sabiam. Mas como não tinha prova, ó, deixa para lá, né? Porque aquilo, o golpe foi um pacto, assim, um pacto não só do parlamento, mas um pacto das forças poderosas, ricas, né? Com mídia envolvida, inclusive o Poder Judiciário, porque não tem golpe se o Poder Judiciário não deixar. Né? Então, enfim, aquele história de impeachment não sei aonde, de pedalada não sei aonde, né? E a gente conversava muito com os membros do Poder Judiciário, que foi o poder que dirigiu a sessão de cassação da Dilma, né? Do impeachment da Dilma. Né? E a gente dizia, mas não tem jeito, ela perdeu o apoio. Peraí, né? Bom, então, eu acho que o que estão fazendo com o Lula, primeiro, é justiça. Segundo, o Lula chega e muda completamente o cenário, né? Mas na minha opinião, acho que nós não devemos colocar a carroça na frente dos bois. 2022 é um assunto para 2022. Eu acho que até agora o Lula está indo muito bem. O Lula está falando da necessidade de uma frente ampla em defesa da vida. O Lula está falando da importância de colocar o foco na defesa da saúde pública, na defesa das vacinas. Isso é o que todos os líderes deveriam fazer. Eu acho que não é um ficar jogando pedra no outro porque acha que é um potencial concorrente em 2022. Nós precisamos viver. Nós precisamos viver para estar em 2022. E muita gente hoje, quem daqui que está conosco, né, não tem um amigo, um colega, um conhecido. Agora que eu estou no telefone, eu não gosto de fazer isso no telefone, mas como eu estou aqui, assim, troquei os horários, não consegui ligar o computador daqui, as mensagens estão chegando. Acaba de morrer o cantor Agnaldo Timóteo, que já foi deputado federal. Acabou de falecer da Covid. Exatamente, acabou de falecer da Covid. Aquele ator, né, que faz o Brasil inteiro rir, que, aliás, é um dos campeões de bilheteria, o Paulo Gustavo, né? O Paulo Gustavo. Também está muito doente. mal, com pulmão artificial, muito mal. No meu estado, eu lá, quando no nosso partido, apenas que trabalhava no meu mandato, no meu escritório, assim, diariamente, foram 3 numa semana. Nós temos um companheiro jovem da nossa direção, 40 anos de idade, que também está muito mal, entubado no hospital, pronado. Não é? Então, é disso que a gente tem que falar agora, não é de 2022. Vamos construir o 2022 lutando de forma unida, salvando vidas, isso que é muito importante, porque é isso. Cada partido tem um grande líder. Nós temos o governador Flávio Dino, né? O Flávio Dino é um nome. Não é? E muitas vezes pergunto dele mesmo, mas você não vai lançar a tua candidatura à presidência? Disse, não, gente, calma, nós estamos em 2021, nós estamos diante de uma pandemia. Então, ele dá esse exemplo. Né? Da mesma forma como o próprio Lula pergunta, é candidato, não é hora de debater isso. Né? Então, eu acho que pensar até em 2022 a gente pode, mas agir em defesa da vida, pela unidade, porque na defesa da vida a gente precisa disso, de formar uma grande frente para defender a vida, para defender a democracia e para defender a liberdade, que o Bolsonaro fala, mas nunca pratica. Né? Aliás, o lema dele, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, isso aí foi uma enganação que eu já vi na minha vida, porque eu nunca vi uma pessoa destruir tanto uma bandeira verde e amarela em um país como o Bolsonaro está fazendo. Terrível. Antônio Martins Lira Neto está dizendo aqui, parabéns, senadora Vanessa, a senhora, juntamente com a senadora Gleice Lindbergh, Requião, Fátima Bezerra e outros, por ter defendido com coragem, competência e argumentos a ex-presidente Dilma. Tá? O André Luiz Schiller, um parceiro blogueiro aqui do Rio Grande do Sul, do Em Síntese, é uma página, está dizendo aqui, sempre senadora, pela luta de ambos contra o monstro das mentiras e negacionismo, hoje perdemos Agnaldo Timóteo e muitas outras pessoas. E ele está dizendo... Aqui em cima também, eu vi, estou procurando aqui, mas o próprio André falou aqui do tema das redes sociais. Ele falou aqui aliás, o Adriano Ribeiro já tinha falado sobre isso e o André Schiller também retomou isso aqui. Estou tentando achar aqui onde é que está, mas enfim. Senadora, sempre senadora, como diz o André Luiz Schiller aqui. Esse tema da comunicação, tu não acha que a esquerda ainda já aprendeu um pouquinho aí, foi meio forçado por conta da pandemia, mas ainda falta aprender muita coisa, porque ela ainda está
apanhando muito nesse tema das redes, porque não falta um pouco de compreensão de que é preciso investir mais nesta área? Olha, eu acho que falta várias coisas. Não é a gente aprender mais. Sim, claro, sempre a vida é um eterno aprendizado, né? E quanto mais a idade vai chegando, mais a gente vai percebendo isso. Porque quando você é jovem, você acha que sabe tudo, né? Né? O jovem sempre assim acha que sabe tudo, mas é bom, porque isso dá assim, um desprendimento, uma coragem, uma combatividade assim, sem medida, né? Mas a vida é um eterno aprendizado. Então, obviamente, a gente tem muito que aprender. Agora, o problema das redes sociais, das mídias, é que, por mais que a gente faça tudo direitinho, por mais que a gente coloque, nós não detemos o domínio. Você veja, a gente está aqui. A hora que eles quiserem, eles derrubam a gente. Quem é que detém o domínio disso aqui? Né? Então, é uma coisa complicada. O campo Eu é me lembro que deles e a regra antigamente é a gente deles. fazia no mimeógrafo. Eu sou da época do mimeógrafo, né? Porque os jornais a gente nunca deteve. E agora é isso aqui. Você vê, são plataformas que quem domina? As grandes corporações. Né? O sistema financeiro com seus aglomerados consorciados. Né? Então, eu sempre costumo dizer assim, eles te colocam na frente de quem eles querem. Então, é muito complicado, mas aí tem um outro fator. Aí muita gente pode dizer, não, mas então se é assim, se eles fazem o que bem eles entendem, vocês estão ferrados, vocês nunca vão crescer. Não. A gente cresce, a gente vai crescer, apesar disso, como sempre aconteceu na história da humanidade. Por quê? Porque o pobre, o proletário, a mulher trabalhadora, os desempregados nunca tiveram em suas mãos o controle dos meios de produção, apenas a força produtiva, né? Apenas a força produtiva. Mas por que a gente já operou tantas transformações no mundo? Porque a gente tem o mais importante que eles não têm, que não é só o discurso, é a proposta mais justa de todas, que é construir um mundo mais solidário, construir um mundo melhor para todos. É isso que tem. Então, por maior força que eles tenham, por mais que eles dominem, cai a ficha da população. Não, com esses aí não dá para eu ir. São eles que chegam aqui no meu celular, são a informação deles, mas eu sou contra eles, porque está aí, ó, o que eles querem? Manter a exploração, manter a opressão. Olha, agora eu estou na Secretaria Nacional de Mulheres do PCdoB. A gente acabou de realizar uma conferência maravilhosa nacional. Então eu sempre cuidei muito disso, porque nós mulheres na política, além de a gente cuidar de todos os assuntos, nós temos que cuidar dessa questão da luta, do feminismo, da luta das mulheres, do combate à discriminação de gênero, né? E nesses últimos dias aconteceu um encontro muito importante em torno da ONU Mulheres, mas o Brasil não participou desse encontro. Então você veja, porque o Bolsonaro, porque não quer, porque o Bolsonaro é contra as mulheres. Aí vai chegar um dia e as mulheres já estão vendo assim, não, mas peraí, esse homem quer que eu continue assim. Porque qual é o discurso deles? Coloca uma ministra lá das mulheres, um ministro da educação que diz o seguinte, não, tudo bem, mulher pode estudar, mulher pode trabalhar, ajudar a cuidar, criar os filhos e tal, mas deve obediência aos homens. Como que a gente deve obediência aos homens? Não deve. Nós somos seres humanos, todos temos os mesmos, devemos ter os mesmos direitos e deveres temos que ter, mas os mesmos direitos. A condição de gênero, seja sexual, da pessoa jamais pode ser a responsável pela divisão sexual do trabalho, que reserva às mulheres os cuidados e aos homens o poder, que traz tanto sofrimento, que reservam as posições mais precarizadas às mulheres. E você veja, a ONU hoje, já de algum tempo, desde lá da Conferência de Beijing e tudo mais, procura enfrentar isso, mas o Bolsonaro fora. Por quê? Porque, no fundo, ele sabe da potencialidade das mulheres. E ele não quer, ele quer que as mulheres continuem submissas. Então, eles podem ter o controle que eles têm hoje, dos meios de comunicação, desses mais modernos. Mas nós vamos vencer, porque a justiça está do nosso lado. Não é só quem defende isso que você diz. A sociedade socialista é uma sociedade baseada em princípios cristãos. O cristão vai dizer, mas você vai dar dinheiro para vagabundo? Não, não, vai dar dinheiro para vagabundo, não, nem para vagabunda. Você vai distribuir justamente o fruto da riqueza, não da pobreza, da riqueza. Então, é isso, viu? Eu quero te agradecer muito aqui, muito, viu, Luiz? Agradecer muito por esse espaço, por essa oportunidade de falar com tanta gente querida e de ficar aqui, né? Depois, quem quiser, assiste a gente.
e dizer que é sempre bom. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, porque eu gosto de falar também, porque eu acho que é isso, dialogando é que a gente se fortalece, né? Olha aqui, ó. André Luiz Schiller diz que eles são os cristãos de arma na cintura. Os É. nossos são os outros cristãos, os que não têm arma na cintura. Enio Barroso, eu acho que já avançamos muito na questão das comunicações digitais. Hoje a nossa mídia progressista é que pauta a mídia comercial e golpista. Mas como não sabemos mentir nem produzir fake news, nesse quesito perderemos sempre. É verdade, Enio. A gente tem que trabalhar, tem que saber reproduzir melhor a verdade. Olha só, eu sempre digo, Vanessa, para nós irmos fechando aqui, eu tenho o Goebbels, né? O Goebbels, ele orienta Sim, esses caras, sim. né? Desde aquela época lá, tu repete O 1000 vezes. ídolo do Bolsonaro, né? Tu repete 1000 vezes uma mentira, ela vira verdade no senso comum, ainda mais se ela não tiver a contraposição da verdade. Então, o que tu tem que fazer do outro lado? Nós que não somos os donos nem do campo, que são essas redes sociais, nem das regras, que são eles que fazem, a gente tem que repetir a verdade 1000 vezes para que a verdade prevaleça diante da mentira. É isso que tem que acontecer. E eu queria agradecer a Renata Abdal, a Celi, que está nos dando aqui o nosso respaldo técnico hoje aqui para a Rede Liberdade, e queria agradecer para ti, Vanessa, que bom, fechando aqui 1 hora, conforme combinado, queria te agradecer muito esse papo, e nós todos os sábados estamos aqui com uma conversa aqui na Rede Liberdade, uma conversa como esta, informal, todo mundo dizendo o que quer dizer, né? E às vezes até aprendendo alguma coisa sobre as pessoas. A Vanessa, por exemplo, eu não sabia nem que era da área da farmácia, né? A gente já sabia que era lá do Amazonas, pouco falamos sobre Amazonas. Eu acho que a gente vai te trazer de volta aí, quando tu voltar lá para tua terra, a gente vai te trazer de volta aqui para um programa num sábado para falar mais sobre Amazonas, sobre a esquerda do Amazonas, sobre o que está acontecendo na Amazônia, né? Com essa luta dos indígenas, a luta do povo extrativista lá, né, que está apanhando muito da turma do Bolsonaro também por conta do fim das fiscalizações do IBAMA, etc., né, as ocupações de terras, as invasões de terras indígenas que está havendo. Acho que a gente vai ter que fazer um programa específico sobre isso. Muito obrigado, Vanessa. Eu topo, eu topo. Vamos fazer sim. Vou combinar com as gurias aqui, nós vamos fazer. Valeu, brigadão. Obrigada, valeu, Luiz. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, gente. tchau.